orações como mãe, glória a Deus, né? Como a cuidadora do lar, cuidadora, né? Que foi colocado pela lei do Brasil, né? Mas mãe é mãe e nunca será cuidadora. Mãe ama, né? Mãe cuida, mãe supre, né? Mãe abraça, mãe paga o preço, mãe chora, né? Irmão, se assenta um momento. Eu quero aqui, vou fazer o que Deus, eu estava orando, lendo a Bíblia, e de repente assim, Deus falou aos meus ouvidos, né? E colocou as irmãs no meu coração, né? Então veja bem, hoje nós vamos fazer algo diferente aqui, né? Porque foi Deus que me orientou, né? Então nós queremos assim, vou chamar aqui a irmã André, vem aqui, irmã André. Isso, vem aqui, isso. Muito bem. Nós queremos aqui, irmã André, resumindo aqui, eu vou dar uma oportunidade para cada irmã, resumindo aqui, 2, 3 minutinhos, para a irmã falar para nós, contar a história do Luiz, a história da sua gestação, a história, eu fiquei sabendo que ele nasceu gordinho, né? A irmã vai contar, eu não vou falar nada. glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, Amém. Motivo de muita alegria, quero parabenizar todas as mamães aqui, né? Que nós somos abençoadas por Deus, graças a Deus. E assim, eu pensava em ser mãe. E eu já tive 2 abortos, né? Então eu pensava que nunca ia ser mãe na vida. Eu lembro uma vez, vou contar uma história triste, mas depois veio alegria. Eu vivia com muita criancinha no colo, gostava de ficar com criança mais. Uma vez o diabo usou uma macumbeira para falar: você nunca vai ser mãe, você vive com criança dos outros no colo. Eu falava, mas eu não levei isso para o meu coração, não fiquei triste, só imaginei assim. Minha vez vai chegar. Conheci uma pessoa boa, graças a Deus, que é o meu marido, que é um ótimo pai. Depois de 1 ano que nós estávamos juntos, eu engravidei do Felipe, né? Que é uma bênção. Nasceu pequenininho, mas deu trabalho para nascer. Pensa que eu queria arrancar o negócio do soro, arrancar tudo, que foi só pela misericórdia. Mas depois foi uma bênção carregar meu filho no colo, graças a Deus. Eu só agradeço a minha vida, agradeço a Deus pela vida dele, que é um menino, mas é um menino abençoado, que foi Deus que me deu. Eu cheguei a casa, gente, não é me engrandecendo não, mas é como se eu tivesse uma menina, a casa toda brilhando, a casa toda limpa. É um menino esforçado, graças a Deus. Agora ele tem uma conquista também, né? Que ele tirou a carta. Glória a Deus. Estudou, né? Fez técnico em enfermagem, mas quer ficar em outro emprego agora, que diz que é mais tranquilo. Mas em nome de Jesus, peço oração para a igreja que logo ele vai conseguir, em nome de Jesus. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ser mãe dele, né? E ele fala que me ama todos os dias. O Felipe é um menino exemplar. Se ele está no banheiro, ele tira foto. Se ele está comendo, ele tira foto. Se ele vai ali, ele fala: mãe, eu estou aqui, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo. E assim, eu tenho ele. Quem fala assim, quem tem um filho, só tem um filho, não, né? Eu tenho um filho e Deus me deu, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Foi gestação, parto normal. Eu comecei a sentir dor do Felipe 8 horas da manhã, 5 horas da tarde. Foi ter o Felipe 8 horas no dia seguinte. Pensa no desespero. Foi parto normal, mas correu tudo bem. Foi uma bênção. E assim, né? Eu falo, aí todo mundo fala assim: eu tenho outro filho, mas o povo fala que esquece, mas eu não esqueço a dor, não, parece que eu sinto até hoje. Aí eu falo: tem outro filho, não. Deus me, quando eu penso, os cabelos do braço ficam em pé, assim, me arrepia, porque eu acho que eu lembro de cada detalhe. E assim, eu não quero esquecer, já para não querer ter outro mesmo. Mas a idade já chegou, né? E assim, foi uma bênção, foi maravilhoso. E o Felipe nasceu com
52 centímetros, era um ratinho pequenininho assim, mas foi um sofrimento, eu não sei porque eu sofri tanto, mas Deus sabe. E é isso, pastor. Ele vem aqui à frente. O primeiro filho. Aleluia. Olha o bebê. Você deveria contar a gestação no seu Olha coração. o bebezão. Lindo esse bebezão. E assim, meu marido é tão assim, né, gentil, tão amoroso, que era proibido entrar com flores no hospital. Não sei como ele dibrou a segurança. Ele Eita, entrou com glória. flores. Glória a Deus. Ficava olhando pro Felipe assim com a cara, e o Felipe tentando abrir os olhos, porque as crianças de hoje já nascem com os olhos abertos, né? Na minha época eu já nasci com olhos fechados, diz minha mãe. Mas o Felipe já era na fase das crianças dos olhos abertos. Aí o Felipe ficava tentando abrir o olho, não abriu o olho até quando nasceu. Quando o pai chegou na maternidade, ficou tentando abrir o olho, né? Mas graças a Deus, aqui está meu filho. Eu agradeço a oportunidade. Fala alguma coisa pra tua mãe. Fala, Felipe. Fala. Aqui, bom, eu só queria agradecer a vida dela por cada orientação, cada ensinamento que ela me deu, por hoje eu ser quem eu sou. Tanto meu pai quanto minha mãe, queria que eles soubessem que os ensinamentos deles, tanto parabenizando quanto chamando a atenção, todos os momentos que eu tive na minha vida foi muito precioso ter eles perto de mim, na minha vida, me ensinando e graças a Deus e a eles eu sou quem eu sou hoje. Amém. Mais velho. Já está chorando. Não quer falar nada. Pega as pessoas. Amém, parabéns, né? Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos aqui. E a mãe Quero saber como é que essas duas meninas nasceram. Como é que foi? Vem aqui. Conta a história aqui para nós. Essas duas. Fica contra aí. O povo quer saber. da igreja Capacete. Bom, a minha família foi preparada pelo Senhor. Glória a Deus. Eu sempre fui para a igreja, eu sempre preparei alguém para me levar desde criança, mas eu dei muito trabalho para minha mãe. Então o inimigo ele sempre lutou contra a minha vida. E no momento certo o Senhor preparou meu esposo, né, onde foi um homem guiado pelo Senhor, né, que Deus já tinha prometido uma família, já tinha usado pessoas para falar comigo, mesmo nova. Estou com meu esposo, vai fazer 19 anos. Né? Então, desde os 15 anos, o Senhor sempre falou. E aí, eu engravidei da Tainá, morei com a minha sogra, uma mulher muito abençoada pelo Senhor de me acolheu. Uma segunda mãe para mim, né? E eu engravidei da Tainá. Uma gestação só o sangue de Jesus mesmo para me sustentar. Passava muito mal, só do cheiro eu passava mal. Coitado dos cobradores na época, eu vomitava até no pé. Eu passava muito mal. E foi uma bênção na minha vida, não tenho o que falar, né? Ela, quando eu fui ter ela, a minha bolsa estourou de madrugada. Eu pensei que não era bolsa. Até minha sogra falou, você está ganhando um neném. E aí meu esposo, falei, vou tomar um banho. A minha mãe me ligava de 2 minutos, não deixava meu esposo ir buscar ela.
Teve uma hora que eu escutei ele no telefone, para de ligar, porque eu estou no portão, eu tenho que voltar para te atender. E ela morava na época aqui no Felicidade. E aí a gente foi, tive ela aqui no São Luís Gonzaga, né, uma bênção. Quando eu fui ter ela entrou em sofrimento, eu comecei a passar mal, né, e eu lembro que tinha um médico virado de costas para mim, só que eu não conseguia falar, não tinha forças para chamar. Eu lembro que eu só falava assim, Senhor, não deixa acontecer nada com a minha filha, porque nós mães não pensamos em nós, né? Nós só pensamos nos filhos, mesmo que ainda nós não vemos o rostinho, né? E aí eu falei, Senhor, não deixa nada acontecer com a minha filha. E aí eu lembro que o médico pegou um monte de papel e levantou. Quando ele levantou, ele olhou para trás, eu estava com a mão assim, pedindo ajuda. E aí eu lembro que foi uma correria, fui fazer cesárea e ela está aqui, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. É uma promessa onde o Senhor tem se levantado ela, né, para a honra e glória dele. Então eu louvo ao Senhor porque ele nunca me deu trabalho, é uma menina abençoada do Senhor. Sou brava, mas eu glorifico. A gente tem que pegar no pé porque o mundo de hoje está muito mal, né, para as nossas crianças. Então eu glorifico a Deus por ela, né, por ser uma bênção na minha vida. Porque às vezes a gente acha que que ela que ganhou uma mãe, não, nós que ganhamos um filho. Quando o Senhor nos dá, é para nos fortalecer, né? Porque muitas vezes aqui nós estamos caídos, o Senhor vai lá, vou colocar um ânimo na sua vida, e me trouxe a Tainá. E a Emily também me deu muito trabalho, parece. A Emily nasceu de quase 42 semanas, não sentia nada. Eu lembro que minha mãe já morava em Dayatuba. E um sábado, ela chegou em casa de surpresa. Ela falou assim, Érica, é hoje que ela vai nascer. Eu falei, mãe, não é no seu tempo, não tem tempo dela. Aí ela falou assim, não tá normal. Passou acho que mais ou menos uma hora, minha tia chegou. Não, você vai ter. Eu falei, tá, vocês combinaram, eu não estou sabendo. Então aí vamos tomar banho, fazer alguns exercícios, porque eu já não aguentava mais. Cheguei no hospital, eu estava com 5 dedos de dilatação. E aí o médico falou assim, a gente vai te internar. Eu falei, amém. Aí quando eu fui avisar eles, parecia uma torcida do Corinthians. Tinha muita gente no São Luís Gonzaga, muita gente. E aí eles me internaram, colocaram soro, mas nada, irmãos. Nada. Eu vi todo mundo do quarto tendo neném, menos eu. Todo mundo. E aí o meu esposo já ficou comigo desde quando eu internei. Ele falava assim, não é possível, Érica. Eu vi o rosto de todas as crianças que apareceram, mas a minha não está nascendo. Eu falava assim, eu vou falar que eu estou com dor para os médicos fazer alguma coisa, porque não sentia nada, o soro não fazia efeito, eu não sentia nada. E aí eu falei assim, então eu vou falar. Aí eu falava assim, não, doutor, eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Eles vinham com remédio, eu dava para ele tomar. Quando eu dava para ele, eu jogava fora. Até que chegou no domingo, eu falei assim, olha, se não nascer, vocês não fazem nada, eu vou embora, porque eu não vou ficar aqui quase 2 dias de jejum e não tinha nada. Aí o Senhor, ele mandou para uma médica, eu creio que foi as mãos de Deus, porque não estavam fazendo nada, só me largaram no soro. E veio uma médica, veio me examinar e falou assim, mãe, ela está em sofrimento já. E eu não sentia nada. Tanto que quando a Emily nasceu, os médicos pegaram ela e levaram, né? Mas pela glória do Senhor, ela está aqui. Então eu creio que tudo é permissão do Senhor. Muitas das vezes o inimigo tentou levar, mas elas estão aqui. Quando nós temos uma promessa, o Senhor, ele nos abençoa com ela, né? E a Emily também é uma bênção, né? É verdade que o filho não se parece com o outro, porque a Tainá é muito quieta. Agora a Emily é mãe toda hora. Se ela for pegar uma bolacha, é mãe. Mãe, eu posso arrumar o cabelo assim? Mãe, eu posso... A Emily é muito esperta, né? Muito levada. Então, eu agradeço a Deus pela vida das minhas filhas, por o Senhor ter me sustentado e estar a cada dia mais me ensinando a ser mãe. Né? Porque cada dia é uma surpresa nova, cada dia é uma pergunta, cada dia é algo novo que aparece. Né? Então, eu louvo a Deus pelas minhas filhas, pelo meu esposo, e também a minha mãe hoje não pôde estar aqui, mas eu louvo a Deus pela minha mãe, porque a minha mãe é um exemplo de vida na minha vida, né? É uma mulher muito guerreira, né? Às vezes ela prega, Deus usa ela para falar de algo, não é nem o começo do que ela já passou, né? Então eu louvo a Deus porque eu vejo a mão de Deus segurando e guiando ela,
Então eu agradeço. E eu queria dar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. São mulheres guerreiras, né? Mulheres fortes, virtuosas na casa do Senhor, né? Que muitas vezes dobram os seus joelhos, as lágrimas caem por conta de um filho, de um esposo. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem firmes na presença do Senhor, porque no momento certo o Senhor ele vai abençoar vocês também. Amém? Amém. Vamos passar o microfone para terminar. Eita. Falar alguma coisa muito incrível para nós. Ui, tem que falar pra ela. Tô entendendo. Não, é a mãe que é pra Tá de cachimbo. Amém, Tainá. Fala, Tainá. Calma, fala, princesa. Professor do Visa. Eu só tenho a agradecer, porque, por causa da minha mãe, eu sou quem eu sou hoje. Porque, assim, minha mãe é muito engraçada. Uma vez eu caí da escada, ela ficou rindo da minha cara. Ela ficou na ponta da escada e eu lá no final, ela dando risada. Aí depois ela viu que eu estava bem, depois ela deu risada, né? Às vezes, minha mãe é assim, ó. Ela tá assim, do nada, ela tá falando. Pra falar bem, tá? Ela tá andando assim pela casa, ela solta um glória a Deus! Nada. Aí depois ela solta, não, porque o glória a Deus é um soco na cara do diabo. Ela sai gritando pela casa inteira. Sai fazendo soco assim, ó, professora, gente, não dá. Aí nisso o povo fala assim, nossa, pra Deus ter uma mãe calma, igual sua mãe não é calma, né? Sim, não é. Tá de cachimbo. Manda mais da sua mãe. Deixa eu ver, calma. Ela tem tanta coisa, né? Misericórdia. Ai, minha mãe, deixa eu ver. Minha mãe é uma inspiração pra mim, então muito. Assim, eu penso assim que se um dia eu for pelo menos um pouquinho do que ela é, eu vou ser muito feliz. Porque a minha mãe, como que eu posso dizer? Minha mãe passou por muita coisa. Tinha vezes que eu olhava assim e falava assim, gente, meu Deus do céu, como que minha mãe aguenta tudo isso? Eu mesmo, gente, minha mãe fala que eu andei trabalho, meu Deus, sim, só um pouquinho. Mas minha mãe fala que não, né? Glória a Deus. Minha mãe fala assim que eu tava em sofrimento, porque assim, primeiro veio a luz, depois a vitória. Aí eu falei, claramente. Mas eu só tenho a agradecer pela minha mãe, por tudo que ela faz por mim, desde o dia que eu nasci até o dia de hoje. Eu só tenho a agradecer pela minha mãe, que ela tenha cuidado de mim, né? E pelo Deus dado uma mãe maravilhosa para mim. Glória a Jesus, né? Nós louvamos ao Senhor por tudo que Deus tem feito, né? Vem aqui, Kéter. Ai, pastor, não posso falar. Vai, Eu não sei nem o que falar. Fala do seu filho lá, não. Deixa de uma vez, sabe? Eu vou falar aqui o que Deus fez comigo. Deus deu a ela, né? Uma criança, vai ser bacana. Não sei. Seu filho é uma besta. Fala. Amém, para Jesus. Da gestação. Vou falar da gestação. Começou que eu tive que dar o golpe da barriga. O meu marido casar comigo. Porque nós já estávamos juntos há muito tempo. E eu morava sozinha e ele veio morar comigo. E aí eu falei o quê? Eu falei, vou engravidar. O dia que eu falei, eu estou grávida, no mesmo dia ele veio morar comigo. Olha, entendeu? E aí a minha gestação foi de risco, né, por conta dos problemas que eu tenho, mas mesmo assim, Deus me abençoou. O meu próprio obstetra, né, na época, fez o meu parto. O Gustavo nasceu com 3,5 kg, 48 centímetros. E foi uma bênção, graças a Deus, e eu quero ter outro. Se eu pudesse, eu teria ela em 5.
Gustavo já é uma vez. Ele será muito abençoado. Isso é o Gustavo, é o filho mais velho. Vai gerar no seu coração. Então, fala alguma coisa. Eu quero dizer que. Sem vergonha, cara, sem vergonha. Fica desse lado. Quer dizer que é uma excelente mãe, né? Toda mãe é explosiva, ela é uma mãe diferente, né? Tem os momentos dela de raiva, de extravasar, né? Então, às vezes dá uns gritos sem sentido, né? Ah, Gustavo, deixa o saco! Mas é porque criança também é muito levada, né? Criança da idade do Gustavo é muito pitão, não consegue se esforçar para nada, né? Que é tudo normal. Mas a Keca orienta muito bem, né? Como ela disse, a gestação dela foi uma gestação de risco. Ela teve o Gustavo no hospital só com especialidade para gravidez de risco, né? E a gente foi, levei ela para o hospital pela ter o Gustavo. Estava marcado porque era cesárea, então a gente conseguiu marcar a data com antecedência. Foi no seu aniversário? Inclusive foi na data do meu aniversário, né? Porque o obstetra ia sair de férias, ele deu 2 datas, que ia ser dia 21 de dezembro ou dia 17 de dezembro, e a gente optou para que nascesse no dia do meu aniversário, né? Então, ele foi um presente para ela, mas também foi um presente para mim. E engraçado que no dia ela estava super bem, não ia ter, aparentemente era para ter o neném já ir para casa, né? Mas naquele dia em questão, começou a aparecer um monte de mães que atenderam de pegar um hospital para emergência, né? Para especialidade. Apareceu um monte de mães que não estavam agendadas para ter neném, e ela que estava agendada para ser 1h foi ter, acho que já era, se não me falha a memória, 3h15, 4h. Então nós estávamos lá desde manhã, nós chegamos lá mais ou menos umas 9h, ela em jejum, todo mundo em jejum, ninguém tinha comido nada, e ficamos até 3h, até ela ter neném. Todas as crianças que chegou depois, nasceu primeiro, foi pro berçário, e nada dela, ela saiu da sala do parto, e o Gustavo não saiu nem ela, nem saiu o Gustavo, demorou muito. Depois a gente foi lá pro berçário, olhei, todas as crianças já estavam lá, e nada do Gustavo está lá. E aí, com muita insistência, a gente foi perguntar, e aí a enfermeira falou que ele tinha nascido com tiriça, que ele tem que ficar no banho de sol, né, no banho de luz, e eu estava orando muito, porque a gente não queria que ele ficasse no hospital, porque ele ia ter alta, e o Gustavo ia ficar internado. Então a gente clamou muito, pediu muitas vezes. Na época a gente não era da igreja, a gente não estava no caminho, mas já tinha Deus no coração, eu pedi muito, e Deus atendeu a gente. Algumas horas depois do banho de luz, o Gustavo foi liberado, ela foi liberada e nós fomos para casa. Não, aí, gente, agora eu quero falar. Eu queria falar agora. Aí eu fui pro quarto, o Cláudio Neto, todo capeloso, falou, tá tudo bem. Eu falei, vai lá comprar uma coca e uma coxinha todo mundo. E aí ele comprou, eu coloquei lá no meu frigobar, todo mundo que mais faltava, vocês têm coca? Não pode, você sabe que não pode. Ovo, coca. E comi coxinha, porque eu tava cheio de fome. Graças a Deus, Deus tem acompanhado a gente desde então. Gustavo é uma bênção. Tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia dar um beijo, um abraço na mãe dele, porque ele é muito carinhoso, né? Sempre quando a gente exalta os ânimos assim, ele sempre fala pra gente parar com isso. Ai, mãe, por que você está falando assim? Ai, por que você está falando assim? Ele tem um medo tremendo de discussão, ele não gosta. A gente não estamos discutindo, nós só estamos conversando. Não, mas ele é que ela fala alto, é da família dela, né? Fala alto. E é isso, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, agradeço a Deus pela vida do meu filho. São um presente na minha vida e eu sou grato a Deus por isso. E só tenho que agradecer. Em nome de Deus, agradeço pela família que Ele me deu. Amém.
Mas aqui comigo, Mas conta essa história para nós. Outra história. Resume aqui. É porque além de ter vó é assim, né? Não ter filho nem neto. Você chora, Jesus? É, aparecia. a minha gravidez, eu A frio? fiquei grávida, né? Do Leandro. E eu nem sabia que estava grávida. Nem sabia. Aí eu falei pro João, nossa, eu estou me sentindo mal, não estou sentindo bem. Aí ele me levou no doutor Nelson, lá no Governo Chaves, né? No médico. Na Vila Gustavo, né? Ele me levou. Aí o médico pegou, fez exame clínico, mas falou que eu estava grávida. E do Leandro, ele é uma benção, mas fez eu engordar pra caramba. Eu engordei muito dele. Aí ele pegou, no dia de ganhar neném, que eu ganhei o Leandro dia 22 de dezembro. O Leandro, o João dormindo, né? Chegou do serviço cansado, chegava tarde. Aí foi dormir e eu estava deitada no barrigão. Aí eu peguei e falei assim, aí eu senti, né, tudo molhado. Falei, João, eu acho que a minha bolsa estourou. Ele falou, estourou, então costura. Ele falou desse jeito. Ele falou, costura, não posso fazer nada. Eu falei, pode sim, você pode me levar no hospital, levanta agora. E eu não vou para o hospital se você não for buscar minha mãe. Se a minha mãe não for, eu não vou. Aí ele pegou e foi buscar minha mãe. Na época a gente não tinha carro. A gente foi andando, eu morava no Chaves. Aí a gente foi andando, minha mãe morava aqui, no Jardim Brasil. Lá no Jardim Brasil, aí a gente foi buscar minha mãe, chegou lá, aí minha mãe falou, lógico, está na hora. Aí disse, ele ia chamar um táxi, né? Aí o meu vizinho, ele trabalhava no Ceasa, tinha uma banca lá no Ceasa, no japonês.